A Contra-Reforma faz surgir, então, na igreja, centenas de obras que nós chamamos de ordens ou congregações, todas voltadas para a evangelização. A Companhia de Jesus, a obra jesuítica, é uma dessas obras, que tem como carisma principal a evangelização. Como o Inácio de Loyola era militar, ele desenvolve a sua pastoral evangelizadora, lembrando a organização da vida militar. Por isso ele chama a sua congregação de Companhia de Jesus. Ele queria então que os seus seguidores tivessem essa compreensão da evangelização como uma campanha militar. Não, claro, com o mesmo método, nos mesmos moldes, mas apenas no modelo de fervor, de obediência, como se fosse uma guerra contra tudo aquilo que é contrário ao Evangelho, contra Deus. Então os jesuítas, eles sobretudo desenvolvem, por causa desse cunho militar, um senso profundo de obediência. É comum todos os religiosos e religiosas, freiras e frades da igreja, fazerem 3 votos: pobreza, obediência e castidade. Os jesuítas, a pedido de Inácio de Loyola, os jovens que ele junta para evangelizar, têm um voto a mais, que é de obediência ao Papa, exatamente por causa dessa experiência militar que ele tinha vivido antes. O Papa é visto por ele como um superior, não apenas como um pastor, como é comum na vida espiritual da igreja, mas tem também esse cunho militar. O Papa era para eles, para os jesuítas, como um superior militar. Então, obedecer sempre ao Papa era a espiritualidade deles, dado o fervor e a vontade de evangelizar, de transformar o mundo, de ajudar os pobres. A obra ela começa a crescer. Sobretudo, eles percebem que eles poderiam ajudar muito a humanidade, levando as pessoas ao conhecimento acadêmico. Então é próprio da obra jesuíta a abertura de escolas e universidades. Até hoje, as grandes universidades que nós temos em todo o mundo foram fundadas pelos jesuítas. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, as conhecidas PUCs, Pontifícias Universidades Católicas, que são universidades muito respeitadas, que têm um ensino de qualidade, são obras fundadas e mantidas até hoje pela congregação jesuíta, pela Companhia de Jesus. No Brasil, os jesuítas chegam no ano de 1549, poucos dias após a descoberta do Brasil, ou a tomada, como queiram chamar, pelos portugueses. Eles vêm junto com um padre muito experiente chamado Manuel da Nóbrega, chegam com o governador geral Tomé de Souza e fundam São Paulo, na época chamada Vila de Piratininga de São Paulo, através de um colégio, que era a obra fundamental dos jesuítas. O jesuíta, no desenvolvimento do seu trabalho catequético, evangelizador e, sobretudo, educacional, tem alguns problemas com o próprio governador local e também com o governo da metrópole, porque uma das intenções dos colonizadores era escravizar os índios. Os jesuítas são totalmente contra. Eles evangelizam os índios, eles passam a fé católica, claro, eram padres, essa é a intenção sempre da igreja, levar as pessoas na experiência desta nossa fé, mas com um profundo respeito à cultura, à história, ao costume daqueles povos. Por exemplo, os jesuítas no Brasil, eles procuravam até mesmo não apenas ensinar a língua de origem, a língua portuguesa, aos nossos índios, mas também eles procuravam aprender. Por exemplo, foram os jesuítas os primeiros aqui no Brasil a escrever livros na língua própria das várias tribos, nas línguas próprias das várias tribos indígenas aqui do Brasil. Dicionários, catecismos, livros de cantos religiosos eram escritos na língua dos próprios índios. Eles procuravam manter o índio na sua cultura, na sua tradição e ao mesmo tempo os ajudava a experimentar também os ganhos da civilização. Claro, existem muitos questionamentos, alguns dizem que os jesuítas colaboravam com o governo, com a metrópole, com a colônia que escravizava os índios. São teorias, cada um é livre para pensar o que quer. Mas um historiador sério, aprofundando realmente a história, vão ver que não foi bem assim. Os índios, eles eram, claro, civilizados a partir da experiência civilizatória europeia. Isso é um ganho para muitos estudiosos, isso é um ganho. Manter uma pessoa na sua cultura sem livrá-la dos rudimentos da sua cultura, talvez isso não seja um ganho, pensam muitos estudiosos até hoje.
Os jesuítas procuravam transmitir a cultura deles, a cultura europeia, mas ao mesmo tempo respeitar a cultura local, como língua, costumes, a religião, o passado da religião, de origem deles para a religião cristã, era um processo todo cuidadoso, mas claro, a igreja não vai manter as pessoas que elas têm contato naquela religião original. É normal, é natural, toda religião age assim. Esse é o porquê de existir de uma religião, fazer com que as pessoas experimentem aquela experiência que ela vive, porque a igreja crê que a sua experiência é salvífica, mas sempre respeitando também aquilo que há de bom nos fundamentos da religião do outro. Os jesuítas procuravam também respeitar aquilo que tinha de bom na religião, no modo de viver a fé dos povos que aqui existiam. Claro que isso era a experiência de uma ou outra pessoa. Aqui no Brasil é famosa, sobretudo, as chamadas missões jesuítas, que eram fundações de verdadeiras cidades no sul do Brasil, onde, sobretudo, os jesuítas protegiam os índios da tentativa de escravização por meio dos colonos, por meio daqueles que estavam governando o Brasil colônia naquele momento. Em outras partes da América do Sul, como no Paraguai, eles chamavam reducciones. Estou tentando pronunciar em espanhol o modo como se dizia dos locais onde se acolhiam os índios, onde procurava dar educação e uma catequese aos índios. Por causa disso, por causa desse trabalho com os índios, e a grande prova do amor dos jesuítas verdadeiro aos índios, é que os jesuítas sofreram muito. Isso os ajudou, sobretudo, a serem expulsos do Brasil em determinado momento da história.